Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar. 12:01 agora. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos simultaneamente também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos e interaja com o programa. O WhatsApp é o número 973350038, mais uma vez, 973350038. E não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala durante as suas interações por aí nas redes sociais. Iniciando, então, mais essa edição do programa Gente que Fala, hoje, terça-feira, e os nossos convidados são os seguintes: o advogado Dr. Sérgio Jafé, especialista em direito imobiliário. Prazer em revê-lo aqui, Sérgio Jafé, tudo bem? Prazer, tudo bem, Mauro? Mais uma vez, muito feliz de estar aí na sua companhia, dos seus espectadores. Agradeço a oportunidade de estar aí nessa companhia tão agradável e tão útil, né, para a nossa sociedade, porque vocês só dão aí informações e vocês dão sempre, trazem sempre temas de interesse da sociedade. Muito bem. Seguindo com os nossos convidados, a formação da bancada do programa Gente que Fala de hoje, Amit Luzon com a gente, economista, advogado. O Amit é CEO da Ituran Brasil, integra a diretoria da Câmara Brasil e Israel de Comércio e Indústria. Amit, tudo bem? Fala com a gente direto do Rio de Janeiro. Como é que são as coisas por aí, Amit? Tudo bem, tudo ótimo aqui no Rio. Normalmente eu estou em São Paulo, mas já saiu a Urbânica, como muitos trechos, para a praia do Rio. Muito obrigado pela oportunidade, Mauro. Muito obrigado pela presença. O Amit é israelense, né? Dá para perceber pelo sotaque, mas está com português bem afiado para a nossa conversa hoje por aqui. Também com a gente o Daniel Matos, advogado, especialista em direito tributário. Daniel, que também é economista, perito judicial. Tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo. Oi, boa tarde. Tudo bem, agradeço. E também conosco, fechando a nossa bancada, o advogado, Dr. José Miguel da Silva Júnior, especialista em direito militar. Seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Tudo bem, Dr. José Miguel? Tudo bem, Mauro? Uma boa tarde. Cumprimento também os meus colegas de bancada. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Então vamos lá para o primeiro tema para a nossa análise e debate entre vocês todos. O Brasil pode estar à beira de uma crise fiscal devido ao risco do crescimento acelerado da dívida pública. Essa avaliação ganhou força nos últimos dias por economistas e também em relatórios de bancos nacionais e estrangeiros que falam da dificuldade do governo de se financiar. A atenção no mercado aumentou com o impasse em torno do financiamento do Renda Cidadã e também com o racha no governo sobre a flexibilização do teto de gastos para acomodar entre 20 e 35 bilhões de reais em novas despesas. Daniel Matos, economia, eu começo com você. O que esses relatórios desses bancos nacionais e estrangeiros retratam em relação a essas dificuldades apontadas do governo de se financiar? Quais são as preocupações? Então, você tem um grande receio do mercado hoje, que é o alto nível de endividamento da dívida por consumir o PIB, né? Atualmente, acho que nós estamos em 87%, se eu não me engano. Acho que estava 82% e teve um reajuste, foi para 87% do PIB, né? O grande problema que você tem é que se o país ele se endivida muito, né, e você não trata a dívida pública, né, isso gera alguns efeitos, dentre eles a hiperinflação, né, que é o descontrolamento dos preços, né? O que a gente vê agora, nesse período, em alguns produtos em particulares, é o que se chama de inflação de oferta, mas isso já era previsível, uma vez que você teve uma queda abrupta de demanda e que isso impacta na cadeia, né? Em relação à flexibilização do teto de gastos, ontem o governo federal deu um anúncio, né, de que vai manter o teto e que a própria reforma administrativa, estima-se que, se ela for aprovada, ela vai conferir ao Brasil uma economia de pelo menos 20 bilhões ao longo de, se eu não me engano, 10 ou 15 anos. Então, por isso seria adequado, especialmente nesse período agora, com o Brasil é um país em desenvolvimento, né?
Para você, Amit, pelo olhar empresarial, o que isso aponta? Quais são as inseguranças que você vê do lado empresarial? Como estrangeiro, eu tenho um ponto de vista diferente. Do lado da pandemia, eu acho que o Brasil tem alguma vantagem agora, porque todo mundo, ok, vai entrar para isolamento, para o lockdown de novo. Em Israel não temos o lockdown. Na Inglaterra, eles estão caminhando para o lockdown. Na França, na Espanha. E no Brasil, eu acho que por coincidência, não tivemos alguma geração, ok? Por coincidência, estudamos viver do lado da pandemia, ok? Não tem muitas restrições. Eu sei que todas essas restrições vai ser diminuindo bastante. Então, acho que no futuro, ok, pode ser ter alguma luz no fim do túnel. Todos os problemas econômicos que temos aqui no Brasil já começaram antes da pandemia. Ok, não temos algumas novidades. A pandemia já acelerou, mas eu acho que o Brasil agora, do lado das demandas, ok, do lado da abertura ou a retomada da economia, ok, tem alguma luz no fim do túnel, na comparação de outros países fora do Brasil, ok? Eu acho que podemos ter algum sorriso pequeno, mas podemos. Sim. Sérgio Jafé, o governo federal tem que tomar alguma decisão. Vamos pegar aqui o que está acontecendo. Essa discussão em torno da implementação do Renda Cidadã, que faz o governo Bolsonaro tomar um caminho diferente daquele que foi proposto durante a campanha. Na campanha, na campanha o que se dizia que existiria um governo reformista, reestruturante, que trouxesse as reformas que, de fato, o Brasil precisa em todas as áreas, mas notadamente na economia. Mas agora o que a gente vê é um apontamento para esse trabalho de assistencialismo, de renda, não que isso não seja importante, é importante, principalmente nesse momento de pandemia. E aí deu esse nó. Que decisão o governo precisa tomar? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que não só o Brasil foi, como o resto do mundo, foi atropelado pela pandemia, por esse vírus, tá certo? E isso, logicamente, desbalanceou qualquer tipo de planejamento, qualquer tipo de estruturação. E nós temos uma pandemia permanente, para mim, que se chama Congresso Nacional. Se depende de deputados, se depende de senadores, se depende de fisiologismos, de acertos. A gente percebe que o governo Bolsonaro procura tomar certas atitudes que estão sempre sendo barradas em todos os campos. Então, o que ocorre? Eu acho que a reforma administrativa é imprescindível. Eu entendo também, concordo com o meu colega aí, que está aí no Rio de Janeiro, o Amit, que falou muito bem que existe realmente uma luz no fim do túnel. O Brasil já estava se preparando para sair, né? Quer dizer, já veio desde o governo Temer, o Brasil já veio dando uma encaminhada, a meu ver, né, de volta aos trilhos, como eles falam. E realmente fomos agora atropelados pela pandemia. O que ocorre é o seguinte: tem que haver realmente a reforma administrativa correndo, o Brasil tem que tentar equilibrar seus gastos. Tiveram esses auxílios emergenciais aí que salvaram uma parte da população, principalmente a população menos favorecida, e, logicamente, isso tudo provoca um desbalanceamento de contas e planejamentos. Então, é o que eu acho que tem que haver aí uma conversa maior, uma tentativa maior do governo de se afinar com o legislativo para que se possa, né, para que se possa realmente ter uma diretriz que leve o Brasil a não interromper aquela política de contenção, de respeitando o teto de gastos, né, e para que não haja um endividamento também falado aí pelos meus colegas de bancada aí que me antecederam,
eu acho que a única solução é o Brasil tentar rapidamente, num esforço conjunto, tem que as casas se ajudarem, aí, o executivo, o legislativo, o judiciário parar de se intrometer um pouco em certas questões, para que o país possa realmente caminhar. Qual é o caminho das pedras, Miguel, doutor Miguel da Silva? Mauro, eu observei atentamente os colegas e eu concordo com o meu colega Yoamit, que me perdoe se eu pronunciei o nome incorretamente. O Brasil ele já enfrentava um problema econômico, ele já passava por inúmeras dificuldades econômicas. Mas o que a gente está vendo agora, que dinheiro tem. Se buscou um dinheiro corretamente para suprir essas pessoas em necessidades básicas. Porém, o que eu vejo e que eu observo, e o colega, o Sérgio, aventou brilhantemente essa questão do legislativo. Mas o que me preocupa é que a velha política ainda continua. O toma lá, dá cá. Esse toma lá, dá cá. Enquanto não se resolver esse problema entre o legislativo e o executivo, distribuição de cargos, emendas parlamentares, essa situação não se resolver, nós vamos continuar ainda a passos muito lentos. Um outro detalhe também, você me permita, Mauro, um outro detalhe que eu concordo também com o doutor Sérgio. Essa interferência do judiciário no executivo tem que cessar. Ela é inadmissível no ponto de vista. Era isso que eu tinha para comentar. Daniel, só para fechar esse tópico bem brevemente, acho importante a gente explicar aqui uma situação. Muito se fala dessa relação dívida pública-PIB, que hoje está em torno de 90%. Vamos trocar isso em miúdos, para a gente não falar o economês aqui. O que isso representa para o dia a dia das pessoas? Qual é o risco se essa relação dívida pública-PIB, que é o que o Brasil produz, né, todas as riquezas produzidas pelo país, se essa relação chegar a 100% ou passar de 100%, quais são os riscos que nós corremos? Mais desemprego, inflação? Não só isso, como aumento da taxa de juros, né? O que não seria, vamos lá, desejável agora, porque você reduziu muito a taxa de juros. Isso na economia isso é conhecido como política expansionista, né? Você reduz a taxa de juros de modo a que a economia ela fomente a atividade. Então, ao invés dela guardar o valor, ela vai utilizar ele na economia. Se você tem, imaginando, né, que você tenha uma situação de 100% do endividamento ou algo superior, o que aconteceria? Aconteceria inicialmente o não pagamento dos precatórios, que é o chamado calote. Só que disso, né, principalmente você tem precatório que vence o ano que vem, que é o receio maior, e tanto que o mercado de título do Tesouro Direto, perdão, as taxas de rentabilidade elas estavam num patamar muito alto, né? 4,5%, chegou a tocar 5% no auge da crise, e agora ainda continua na banda de 3,90%, né? Quando, na verdade, ela deveria flutuar um pouco abaixo, porque quanto mais taxa, mais remuneração o Tesouro te oferece, é porque ele quer captar recurso para justamente fazer essa compensação. Uma vez que isso não ocorra, aí é o que você bem mencionou. Você tem a questão da inflação, ou a terminologia adequada seria hiperinflação, que é o descontrole, né? Inflação é normal, porque inflação você tem um inflacionamento que é a correção natural dos preços, né? A hiperinflação que é o problema, que é quando descontrola. Então, se você passa dos 100%, você teria uma sensação de descontrole. Então, por isso que os mercados ainda estão um pouco com receio por falta desse direcionamento efetivo, apesar que o pronunciamento ontem pelo ministro e o Rodrigo Maia foi favorável, né? Muito bem, 12h15 no programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos também nas redes sociais simultaneamente. Você nos vê pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Mais um tema aqui para análise dos nossos especialistas de hoje, aqui da nossa bancada. A Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor no dia 18, agora último, mas ainda causa muitas dúvidas e insegurança.
especialmente quanto à necessidade das empresas se ajustarem à regulamentação e às penalidades a que estarão sujeitas. E apesar dessas sanções e penalidades previstas só valerem oficialmente a partir de 21 de agosto do ano que vem, isso não retira a obrigação das empresas de já se adequarem às exigências e, muito menos, afasta a responsabilidade por danos aos titulares dos dados. Daniel, acho que antes da gente explicar os efeitos na sua área, né, economia, os efeitos da Lei Geral de Proteção de Dados na economia, ela foi criada para quê, a Lei Geral de Proteção de Dados? A gente já tratou aqui por diversas vezes, mas é sempre bom a gente alertar sobre o que está acontecendo. Tá. A origem dela é europeia, né? Isso nasceu na Europa. O que acontece? As empresas, elas detêm as informações, são os dados, não todas, né? Que seria leviano da minha parte generalizar, mas algumas empresas, elas pegavam informação e negociavam, né? Comercializavam esses dados dos clientes para outras empresas, e as outras empresas direcionavam produtos para aquela pessoa. Então, uma forma que foi encontrada de suprimir ou de mudar esse comportamento foi por meio da LGPD, que foi introduzida aqui. Né? A gente tem um primeiro caso, acho que, se eu não me engano, eu li a reportagem, acho que foi na semana passada, que foi a Cyrela, né? Foi autuada, eu acho que em mais de 40 milhões de reais pela infração. Eu não sei o que aconteceu, mas imagino que deva tomar as medidas adequadas. E você fica com essa sensação de... Deve ser aquele caso, Daniel, de construtoras que fazem a assinatura da compra e venda do imóvel e depois repassam os dados para empresas parceiras e essas empresas passam a oferecer produtos para aqueles compradores do imóvel. Deve estar relacionado a isso. Isso, porque, na verdade, né, a empresa ela recebe o dado para aquela finalidade, né? Então ela não deveria repassar sem conhecimento, sem consentimento expresso do proprietário do dado, né? Tanto que na LGPD ela traz algumas características, que é o prazo que você vai ter, qual a finalidade, por que você quer os dados, o tempo que você vai permanecer na base, se quando acabar o período de base, se você autoriza a exclusão ou não, se você aceita ainda possíveis contatos posteriores ao vínculo. E economicamente isso está fomentando um mercado novo de consultorias, né, e empresas de tecnologia de uma forma geral, né, consultorias para atender fazer essa adequação, essa legalização, eu diria. Quais os efeitos para a economia da Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, em termos sob a ótica do consumidor, ela é ótima porque você dá mais transparência ao consumidor do porquê determinada empresa quer o seu dado, a finalidade, como ele vai tratar e proteger o dado. Isso é ótimo, né? Em termos de novo mercado ou de nova atuação no mercado, você vai ter um novo surgimento de empresas direcionadas a tratar da LGPD, e o que de uma certa forma é benéfico também nesse período, né? Porque as empresas elas vão passar, se elas já tinham ou não, elas vão passar a ter uma conscientização da importância dos dados, e especialmente esse ponto que é gritante, que é o repasse das informações sem autorização do consumidor. Amit, como é que vamos ver o lado empresarial, como é que a empresa que você representa está observando essa questão do cumprimento da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, como é que isso afeta a performance da empresa, mas, ao mesmo tempo, traz os ganhos que o Daniel destacou bem em relação à tranquilidade dos consumidores. Enfim, Mauro, como consumidor, claro que eu estou muito feliz pelo este regulamento da LGPD, mas como presidente da empresa, eu tive pessoalmente, toda a empresa teve alguma dor de cabeça muito alta. Ok, meu comentário é sobre o processo. Ok, todas as datas, ok, as datas estavam mudando, ok, todas as empresas não sabiam quando precisamos aplicar a nova política. Vamos postergar ou não? O que vai acontecer no Congresso, no Senado? Então, esse assunto grande, ok, a preparação para a LGPD é não a preparação de 2 minutos, ou uma semana, um mês, ok? Na minha empresa, estamos preparando para 1 ano, ok? Com consultores, com algumas mudanças pelo TI,
pelo marketing, pelo comercial, pelo processos operacional. Eu acho que quando o governo já decidiu, ok, vamos aplicar esse LGPD a partir de agora, ok, acho que muitas empresas não estão pronto. Do acordo à pandemia, tivemos muitas bagunças pela pandemia para adaptar nosso negócios ou outras empresas, negócios para a situação da pandemia, a situação da crise econômica. Agora, aplicar LGPD, acho que não tem razão, ok? Acho que nada vai acontecer se esse LGPD vai ser aplicado no agosto, no ano que vem. Mas, sim, como a empresa que sempre tem alguns dados delicados sobre clientes deles, então, sempre tratamos esses dados com uma segurança muito alta, parecido ou muito parecido para todas as regras do LGPD. Ok, então não tivemos algumas alterações grandes. Claro que agora nós temos a responsabilidade em todas as multas, ok, que multas que acho que não tem proporção do motivo da LGPD e das multas que o governo pode aplicar para a empresa, mas essa é a vida, ok, precisamos preparar, já preparamos. Eu acho que sobre o negócio comercial não vamos ter muitas mudanças, só todas as equipes, todos os departamentos da segurança da informação, do LGPD, vai ter muito trabalho para aplicar todos os novos negócios, ok, abaixo das regras do LGPD, mas para o consumidor, claro que é muito bacana. Sérgio Jafé, quais são as orientações aí do ponto de vista do direito imobiliário para as empresas do setor que você opera na área do direito em relação à LGPD? Bom, eu entendo o seguinte, né? Vou fazer só uma pequena introdução. Hoje você vai numa loja, a primeira coisa que você faz, qualquer compra, já te pede o teu CPF. Mesmo que você esteja pagando em dinheiro ou com cartão de crédito. Então, o que acontece? Já com a consulta do CPF, você já tem uma série de dados expostos ali que muitas vezes você não precisaria dar. Você está comprando uma camisa, uma calça, um item simples, até de farmácia. Você já me passa o CPF, e você já tem essa devassidão. Quando você trata de mercado imobiliário em que os valores envolvidos são infinitamente maiores, a coisa complica, porque tem, às vezes, dados até envolvendo financiamento, agentes financeiros, você tem ali valores envolvidos na transação que você não gostaria que fossem divulgados. Então, a rigor, tem realmente que haver esse controle. Hoje, a responsabilidade das intermediadoras de negócios ficou muito grande, porque hoje os corretores, as empresas administradoras, as imobiliárias que tratam, as próprias construtoras, elas têm que ter um cuidado enorme com os dados, porque está se expondo, né, as partes que integram os instrumentos aos valores envolvidos. Ou seja, então, se amanhã você não toma cuidado, e que realmente existe ainda essa falta de cuidado, um cliente teve um problema com isso aqui no escritório, porque ele foi feito um negócio com uma grande construtora e, de repente, o contrato dele vazou para uma empresa de móveis. Decoração, escritórios de arquitetura, móveis e decorações. Então, como ele comprou um imóvel de altíssimo padrão, de repente ele passou a ser assediado por empresas, essas grandes empresas moveleiras, e oferecendo cozinha, oferecendo aquilo. Olha, o que nós soubemos que o senhor comprou em tal lugar, mas como? Eu acabei de comprar um imóvel e, de repente, eu estou tendo a minha intimidade comercial e fiscal devassada. Veja, mesmo quando se vai
a uma loja e de cara o vendedor te pede o teu CPF, eu já acho que é uma invasão. Ainda mais que você está pagando em dinheiro, está pagando em cartão de crédito, já está garantida a compra, não há necessidade dessa divulgação. Algum problema na sua conexão, Sérgio Jafé? Você ouve a gente? Eu estou ouvindo, você está... Sim, pode seguir. Deu um travamento aqui, mas pode concluir. Então, só para concluir, quer dizer, eu não sei até onde que se chegou aí a me ouvir, os colegas também, mas no seguinte sentido, ou seja, quando você vai, qualquer negócio que você vai comprar, qualquer item, te pede o teu CPF. Com isso, você já está devassando dados. Então, veja, é muito comum, se você consultar o seu nome mesmo no Google, é provável que apareça até aquela fichinha do SCPC ali. Porque eu já vi isso acontecer comigo mesmo. Então, apareceu a empresa que eu faço parte, o telefone residencial, comercial e tudo mais. Ninguém quer esse tipo de devassidão. Então, eu acho que isso tem que ser bem regulamentado. Pessoal, 12h26 agora, no programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Vocês me ouvem? Me veem direitinho? Tá tudo bem aí? Sim, tá, tudo bem. Eu estou perguntando porque eu estou vendo uma oscilação aqui da nossa conexão da internet. Mas antes aqui do nosso próximo tema, quero falar para vocês de uma mensagem aqui da Prefeitura de São Paulo. Olha, pessoal, aqui na cidade de São Paulo, a gente está fazendo a nossa parte. Algumas atividades voltaram a abrir as suas portas, todo mundo sabe, são lojas, shoppings, parques, academias, salões de beleza e restaurantes que já voltaram a funcionar e estão fazendo a parte deles no que se refere à prevenção do coronavírus. O horário reduzido faz parte de um processo para que logo tudo mais melhore. Só que a pandemia não acabou, né, minha gente? Então, para continuar protegendo quem a gente ama, a gente tem que continuar se cuidando. O coronavírus ainda é um grande desafio para todos, não é hora de baixar a guarda e sim de redobrar os cuidados. Então, continue preferindo fazer mais atividades em casa. Se precisar sair, já sabe, sempre com a máscara, seguindo as regras obrigatórias aqui na cidade de São Paulo. E não se esqueça que você sempre pode lavar bem as mãos com água e sabão ou usar álcool gel. A transmissão do vírus também ocorre por meio de objetos de uso pessoal, como copos, talheres, e quando estiver na rua, é bom evitar sempre estar perto das pessoas. Então, pessoal, estamos juntos nessa. Quando você se cuida, ajuda também todos os outros ao seu redor, e assim estaremos de portas abertas para dias melhores. Essa mensagem da Prefeitura de São Paulo. Vamos lá para o nosso próximo tema, Amit. Olha, o surgimento de aplicativos de transporte como Uber e também os seus similares fez crescer a necessidade do monitoramento de veículos para o acompanhamento das viagens. Soma-se a isso a preocupação constante com a violência, os furtos, os roubos, além dos golpes contra as seguradoras utilizando o roubo de carros ou cargas. Como consequência, a tecnologia desse setor está cada vez mais avançada, seja nos sistemas de rastreamento, de telemetria ou de monitoramento. Está avançada mesmo, Amit? Se a gente botar um rastreador num foguete para ir lá para a Lua, a gente vai conseguir rastrear? Está nesse nível? Ok, Mauro. Avançou bastante. Eu tenho alguns exemplos sobre o que aconteceu durante a pandemia. Vamos falar sobre os fraudes e do seguro, ok? Do acordo à pandemia, a congelado da economia e a queda na receita, algumas pessoas querem vender veículos deles, mas não conseguiram, porque ninguém queria comprar. Então, o jeito muito fácil, ok, é vender o veículo para a seguradora, ok? Como você pode vender o veículo para a seguradora, você está fazendo alguma fraude, mas por a telemetria, por a inteligência artificial, a Big Data, a análise do Big Data, podemos, como rastreadores, okay, entender o comportamento diferente do veículo que não está igual para o dia a dia, ok? E com essa tecnológica, ok, podemos alertar a seguradora que já aconteceu alguma suspeita alta da fraude ou conseguimos recuperar o veículo antes a tentativa
da fraude já estava concluído como sucesso. Então, hoje, como a IoT, Internet of Things, ok? Rastreador no carro, Internet of Things. Então, podemos analisar todos os comportamentos por a máquina, ok? Não precisamos envolver do humano e entender se temos agora algum evento de fraude, algum evento do roubo, algum evento do furto, e o sistema sempre estuda o comportamento e tem alguns ajustes, okay, para o novo caso que o sistema precisa tratar em frente. Por exemplo, agora, na nossa empresa, okay, a nossa pronta exposta, okay, está fazendo o trabalho deles, eles não precisam alguma control center que vai chamar eles, ok? Eles podem chamar, o sistema está fazendo automaticamente por toda a análise do Big Data e a inteligência artificial. Amit, qual é o potencial, o tamanho desse mercado de rastreamento de veículos no Brasil? Qual é o tamanho da frota brasileira e dessa frota total, quantos veículos tem rastreadores? Só para a gente entender o tamanho, o potencial desse mercado. Ok, depende. Estamos falando, nós temos dois segmentos. Nós temos segmentos das frotas, que o maior dos segmentos da frota está usando esses rastreadores para gestão da frota, para telemetria, e não para roubo furto. Pode ajudar para roubo furto também. Eu acho que na gestão da frotas para caminhões ou para veículos comerciais, tem uma penetração da 35%, 40%. Para o mercado de varejo, tem algumas demandas de rastreador pelas seguradoras, okay, para diminuir a sinistralidade, mas no total, só 15% das todas veículos já tem rastreador, mas precisamos entender que só 30% do mercado do veículo tem seguro. 70% do mercado não tem seguro porque o preço do seguro, na comparação do valor do FIPE do veículo, é muito alto e os clientes não têm dinheiro. Okay? Então, há alguns produtos do seguro barato, okay? Como nosso produto, outros concorrentes ou outras seguradoras, já envolvendo rastreador para diminuir a chance da roubo furto, que a chance de roubo furto ainda está no primeiro lugar nos todos os riscos que as seguradoras Como é que ficou durante esse período pior da pandemia, essa questão de furtos e roubos de veículos? E também, já que você lida com frotas, né, e o comportamento das frotas a partir da telemetria, a questão do roubo de cargas. Ok, então, a roubo e furto dos veículos passeios diminuiu, ok? 30% durante a pandemia, ok? Os bandidos precisam ter no isolamento também, ok? Mas agora, quando a economia já retomada, ok? Claro que nós temos, aumenta bastante e já voltamos para o mesmo nível de roubos furtos que tivemos antes da pandemia, porque tem demandas de pesos, ok? Por que tem roubos furtos, ok? Tem demandas dos pesos, dos garagens, ok? E tem alguns círculos, tem demandas para modelo específico, tem furto ou roubo, desmancha, pesos para todas as garagens e o círculo fechou. Então, quando a economia já retomada para, acho que 85% do lado do mercado do veículo, sobre vendas vendas novas, veículos novos e veículos usados, então, os furtos já aumentaram também no mesmo nível que tivemos antes da pandemia. Muito bem, você acompanha o programa Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Vamos passar aqui para um outro assunto. O doutor José Miguel, olha, o quadro de violência doméstica no Brasil, que já era ruim, ficou pior durante essa pandemia.
Segundo os dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, as agressões tanto contra as mulheres quanto contra crianças quase dobrou nesse período. Além do aumento do convívio forçado pela quarentena, autoridades se preocupam com a dificuldade em denunciar o agressor, situação que pode fazer com que esse quadro seja muito mais grave do que sabemos. A gente já tratou deste assunto por diversas vezes, não é, doutor José Miguel, aqui no Gente que Fala ao longo do tempo, desses últimos meses. Qual que é a situação agora, de momento, em relação... As mulheres estão conseguindo levar adiante as suas denúncias? O que está acontecendo? Mauro, é um tema complexo, né? E a gente acaba analisando que a Lei Maria da Penha não está alcançando o seu objetivo. E, novamente, o reflexo da pandemia. É sabido que, com a pandemia, aumentou e muito o índice de violência contra a mulher. Eu tenho um dado aqui, não tão recente, no dia 24 de abril de 2020, o Fórum Brasileiro de Segurança ele divulgou um dado que houve um aumento de 43% em atendimento de ocorrência da Polícia Militar, aqui no estado de São Paulo. Eu tenho uma outra informação também, através de pesquisa, que no estado do Pará houve um acréscimo de mais de 70% no feminicídio. Ou seja, o feminicídio, que é uma legislação que alterou o Código Penal, o nosso Código Penal, que agravou quem comete crimes de homicídio contra a mulher, ou seja, desde 2015, não está tendo o resultado esperado. Ou seja, o reflexo está sendo muito pequeno para coibir. O que acontece? Acontece que a prevenção, nós temos na Lei Maria da Penha, nós temos a medida protetiva. Ou seja, é justamente para se evitar que a mulher sofra qualquer tipo de violência. Mas, por vezes, essa medida protetiva ela não está alcançando o seu objetivo. Inclusive, ela pode ser decretada pela autoridade policial que toma conhecimento do fato. Mas o que acontece? Não se respeita essa medida. Pois não, Mauro? Uma coisa, doutor José Miguel, é a questão da legislação, e o senhor se refere à Lei Maria da Penha, no sentido das medidas protetivas. Outra coisa que é desafiadora é a questão da prevenção da violência contra a mulher. E contra crianças. A gente não está encontrando esse caminho para dar a devida visibilidade para o problema, para evitar que tudo ocorra. Porque depois que o crime aconteceu, aí é que está o problema. A gente tem que fazer um trabalho de prevenção. Esse caminho está muito desafiador. Esse caminho que é complexo. Quando o crime ocorre, não tem mais volta. Então, a repressão aí, ela já perdeu a sua eficiência, a sua eficácia no momento que ocorreu o crime. O que ocorre? Nós temos uma medida que é a prisão preventiva. Olha que eu sou contra, e a nossa Constituição, ela prevê que a prisão preventiva ela é exceção. Por que na medida protetiva ela não tem essa prisão preventiva? Ela tem. Só que os tribunais superiores acabam revogando, por quê? Porque a pena que o acusado ele vai ser sentenciado em um caso de uma ameaça, no caso de uma lesão corporal, ele não leva ao cárcere. Como é que você vai prender? Então, nós temos que mexer, sim, na legislação, ampliando esta pena, para que se caiba uma prisão preventiva, para que se evite que o agressor ele ceife a vida da sua ex-esposa, ou seja, do namorado, da noiva. Esse que é o problema. Uma outra prevenção. Nós temos aí notícias que as guardas municipais já têm feito um trabalho preventivo, mas esse trabalho preventivo ele ainda é muito pequeno, não se está alcançando. Se nós não mexermos e tirarmos esse agressor do seio da sociedade, prendendo, nós não vai continuar o aumento, um aumento significativo da violência contra as mulheres. Mauro, todos os dias nós temos conhecimento de que inúmeras mulheres estão sofrendo violência, tendo a sua vida ceifada pelos seus agressores.
infelizmente, nós temos que prender antes como prevenção. Doutor Miguel, eu gostaria, desculpe interromper, mas gostei muito da sua fala. E o senhor veja, né? E ainda assim, o nosso STF ceifa a possibilidade de prisão em segunda instância, né? Com toda essa criminalidade, em especial o feminicídio, ainda tem-se discussão se revoga uma jurisprudência fresquinha, né? Que durou, acho que, no máximo 3 anos, né? E para ceifar a prisão em segunda instância. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Desculpa aí, eu me intrometi, mas não podia deixar passar. Você me colocou numa situação porque eu fui contra e sou contra a prisão em segunda instância. Eu sou contra se decretar, e foi oportuno a sua pergunta. Então, quem me conhece está falando agora o Sérgio pegou o doutor Miguel. Não, é perfeitamente normal a prisão em segunda instância. Eu sou contra simplesmente uma prisão sem a devida fundamentação, como diz a nossa Constituição e o Código do Processo. O acusado, o averiguado, ele pode ser preso a qualquer momento, desde que a autoridade diga o seguinte: eu estou prendendo por esse motivo, fundamente porque está segregando a sua liberdade. Então, a prisão em segunda instância, que é muito questionado, não pode ser, no meu entendimento, Sérgio, não pode ser uma prisão automática. Ela tem que ser devidamente fundamentada, sob pena da gente cometer injustiças. Então, eu acho que o juiz, o desembargador, o ministro, prende a qualquer momento do processo ou do inquérito, desde que ele fundamente as suas razões para realizar essa prisão. Ou então que essa prisão ocorra depois da confirmação pelo colegiado, né, de segundo grau da decisão de primeiro. Eu acho que aí espancaria qualquer dúvida, né? Porque nas outras fases já não se pode mais coletar provas, né? Então, você não se discute prova nas cortes superiores, você não se discute prova, não se discute mais questões de mérito. Porém, nós temos erros grotescos na aplicação de penas. Esse é o grande perigo. Eu tenho conhecimento e já trabalhei em casos que pena de 25 anos a gente baixou para 7. Então, vários erros que têm que serem analisados. Por isso que eu... Pois não. Essa questão da prisão em segunda instância, doutor José Miguel, a gente sai um pouquinho da pauta, mas vamos lá. É ótima essa discussão. Eu peço até desculpas. Não, eu quero saber até a opinião dos dois, do Jafé e do Miguel, do José Miguel. O desembargador Cássio Nunes, que foi anunciado pelo presidente Bolsonaro para ocupar a vaga do ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal, já se declarou contra a prisão em segunda instância e já jogou a bola para o Congresso. O que deve acontecer se Cássio Nunes, né, evidentemente, depois de tudo, for ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, no que tange a essa questão da prisão em segunda instância? Se ele votar conforme o Celso de Mello, o qual ele vai suceder, a prisão vai ser vedada. O próprio ex-ministro e o ex-presidente Dias Toffoli já jogou esta bola para o Congresso Nacional. O Congresso que se manifeste sobre a emenda constitucional para se mudar a legislação. No meu entendimento, fere a presunção de inocência, porém, como eu disse para os colegas e os nossos telespectadores e ouvintes, a prisão, desde que ela seja devidamente fundamentada, ela é válida. Principalmente se ela for referendada em 2 instâncias. Aí eu acho que até a questão da dosimetria, dessa aplicação que o senhor muito bem falou sobre a questão da pena, poderia ser discutida nas instâncias superiores, na terceira instância, mas não poderia, com o indivíduo preso, nada impediria. Agora, com isso, tirando esse elemento da rua e sem também extirpar os seus direitos, eu acho que as duas pontas ganham, tanto o condenado quanto a sociedade. O que não pode, como o senhor até muito bem colocou, é esse aumento exacerbado de violência, principalmente contra a mulher. Não só contra a mulher, contra todos nós. Nós vivemos hoje no país da violência. Lógico, parece que está melhorando, dizem que está melhorando, mas
melhor ainda é tímida. A prisão em segunda instância, eu acho que ajuda a desencorajar um pouco a criminalidade. Jafé, para finalizar esse tópico, uma outra avaliação sua, porque muito se fala na prisão em segunda instância e que justamente, né, vai na esteira aí da finalização aí do que você acabou de dizer, mas talvez não seja essa a questão da prisão em segunda instância. Pode até ser prisão em última instância, desde que tenha celeridade para chegar lá. E é isso que não temos. É que, infelizmente, não tem. É mexer numa estrutura que está viciada há anos e anos e anos, há décadas, em que os processos ficam encalacrados. E outra, existe a possibilidade de... O doutor Miguel vai poder, que é uma autoridade, vai poder falar melhor, mas existe uma infinidade de recursos protelatórios que acabam contemplando, em alguns casos, a vinda da prescrição. Aí o que ocorre? O pessoal tem seu crime prescrito. Então, não é só o crime contra a vida, mas os próprios crimes de colarinho branco, quantos casos que nós estamos vendo aí, assistindo, né, que a prescrição tem beneficiado esses elementos. Muito bem, minha gente. Olha, 12h46 agora. Você acompanha o programa Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e também nas redes sociais. A gente tem aqui mais um tema, que é a questão do Pix. Eu vou aproveitar para engatar esse assunto, Daniel, numa pergunta aqui de um dos nossos ouvintes, aliás, da nossa audiência no YouTube, que é o Marcelo Alves. Primeiramente, olha, o Banco Central informou que atingiu ontem, às 6h30 da tarde, 3,5 milhões de cadastros de chaves de identificação para o uso do Pix, um novo sistema de pagamento e transferências criado pela instituição. E a chave Pix é a informação que vai identificar um cliente e a conta bancária dele no sistema. O Marcelo Alves está com a gente no YouTube, nossa audiência, e pergunta o seguinte, Daniel: o Pix é totalmente seguro? Ou será, né? Ele vai entrar em funcionamento, em ação aí só em novembro, dia 16. Como garantir a segurança em algo tão roubável como nossos celulares? Pergunta do Marcelo Alves. Então, o que se prega lá é que é o sistema mais seguro que tem e que por isso justificou o CAD e o Bacen eles terem impedido que tivesse aquele sistema de meio de pagamento pelo WhatsApp, porque falaram que não é seguro, depois que teria uma parte que seria exclusiva para uma ou algumas empresas do mercado, ficou parado, mas aquilo era uma solução do mercado, né? Voltando para o Pix, eu imagino, sim, que agora a questão do cuidado ou a proteção do celular, eu acho que ela tende a aumentar, porque até onde eu entendi, você tem 4 chaves, cada chave para uma conta, você usou a chave, você vai usar aquela chave específica para você fazer transações. Mas isso também não inibe do infrator, né, ou a pessoa mal intencionada de adentrar no seu telefone. Eu acho que a exposição a risco é maior e eu acho que eles vão ter que dar algum tipo de proteção significativa em razão desses... A escolha da chave, você pode usar o CPF, você pode usar o e-mail, como você pode usar o número do telefone. Talvez a dúvida seja em relação a isso. Se você usa o número do telefone, estaria mais exposto a riscos. E outra, e se você mudar de número do telefone? Que muita gente também muda de telefone como troca de roupa, né? Então, não, eu entendi. É um monte de perguntas de $1 milhão valendo ainda. Né? Tem até uma chave que é aleatória, né, que você pode escolher. Não, mas eu acho assim que o aparelho telefônico em si, eu acho que ele vai agora passar a ser mais minha visão, né, mais visado, né, uma vez que agora você pode fazer a transferência, vai ser automático, né, você não vai nem ter um delay aí. Eu vou falar agora sobre os condomínios residenciais de São Paulo, que têm autonomia para decidir sobre o relaxamento e a flexibilização da quarentena. Isso tem sido motivo de conflito entre síndicos e moradores. Na prática, o que alguns condôminos desejam é o funcionamento normal das áreas comuns, o que inclui academias, churrasqueiras, piscinas e outras instalações. Porém, é imprescindível que moradores e síndicos estejam conscientes de que o vírus ainda está por aí e a autonomia não tira suas responsabilidades. Jafé,
Aqui em São Paulo, estou vendo agora, temos 34 graus, com sensação de 35. Tem muita gente querendo usar a piscina do condomínio. E a briga está posta. E aí, libera ou não libera? Olha, eu acho o seguinte, eu sempre fui favorável à liberação pelo seguinte aspecto. Eu acho que é possível. O que é um condomínio? É uma microcomunidade. Eu acho que essas questões poderiam ser postas numa assembleia em que se regulamentaria o uso e frequência, ou seja, você pode dizer, olha, estabelecer horários, como fizeram até com as academias agora, para que não haja aglomeração, tá certo? O que não pode haver, por exemplo, é assim, certos excessos. Eu vi casos de síndico que proibiram visita de parente no condomínio, de proibir reforma. Não pode, tem certas coisas que... O que tem que se evitar ali? Em primeiro lugar, que haja aglomeração, evitar que as pessoas adentrem o condomínio sem máscara, sem estar... E tem que ter um álcool gel ali nas dependências do condomínio, na portaria, no elevador, nas áreas comuns. Feito isso com disciplina, é possível, sim, utilizar as áreas comuns. Mas como você, no exemplo que você citou aí, 30 e poucos graus, é possível, sim, a pessoa entrar numa piscina. Veja, olha só que coisa hipócrita, né? Recentemente teve um último feriado em que o São Paulo inteiro foi para a praia. Trânsito enorme. E cadê a pandemia naquele momento? Está todo mundo tomando sol ali, as imagens mostraram, os guarda-sóis colados, não era nem para ter cadeira na praia. De repente se viu cadeira, guarda-sol. Então tem que haver um bom senso. Não pode chegar ao histerismo, nem também ao desvairismo, ao devaneio. Então, o que tem que haver? Se convencionar tempos e permanências, principalmente a academia de prédio. É muito provável, você olha, a pessoa que fique lá no máximo meia hora, para que dê lugar ao outro. Havendo esse tipo de composição, de flexibilização nas relações, tudo é possível. Agora, é lógico, se houver irresponsabilidade e inconsequência, é lógico que o síndico vai ter que chegar lá e barrar e nem que tenha que multar, apesar que isso não está previsto na lei de condomínio. Né? Tá certo? Ele ter sido regulamentada por uma assembleia, vamos dizer, do período da pandemia, um novo regramento. Havendo esse novo regramento, eu entendo que tem que ser seguido. Pessoal, temos mais perguntas aqui da nossa audiência. Eu vou pedir brevidade para vocês, já que você está com a palavra, Sérgio. O Jaime do Jardim Bonfilholi, nossa audiência pela Trianon, quer saber o seguinte: quais são os efetivos direitos do proprietário de um imóvel tombado pelo poder público? Bem breve, para a gente poder fazer mais também. Sérgio. Olha, na realidade, o direito de buscar uma indenização, porque o imóvel estará totalmente comprometido, ou seja, ele não vai poder ser vendido, ele talvez não poderá nem ser alterado. Então, efetivamente, deveria haver uma compensação por parte do poder público. E essa compensação vai ter que ser buscada na esfera judicial. Muito bem. Renata Gomide, nossa audiência no Instagram, a MIT, ela quer saber o seguinte, olha, uma pergunta técnica. O equipamento de rastreamento e monitoramento fica ligado 24 horas, isso não afeta a bateria do veículo se ele ficar desligado por muito tempo? Uma pergunta técnica em relação aí à questão do rastreador dos veículos. Ok. Hoje temos algumas tecnologias, temos alguns rastreadores que não precisamos conectar para a bateria do veículo, tem a bateria independente com a energia para 4 ou 5 anos, e se precisamos conectar, tem alguns tempos que o rastreador não está funcionando, está no modo dormindo, ok? Ele está dormindo, mas quando tem algumas interação, algumas alertas da quebra do vidro ou alguma troca do computador do veículo para furtar, este rastreador está ligado automaticamente e tomar energia. Então, agora, com a novos rastreadores, novos tipos, modelos de rastreadores, não tem chance para diminuir a bateria do carro. Nossa audiência no Facebook, com o Rodrigo Monteiro, o doutor José Miguel, ele pergunta a que tipo de punição estão sujeitos os quase 70 mil militares que receberam auxílio emergencial indevidamente. Ele vai sofrer punição disciplinar e apropriação indébita, né?
com certeza vão ter vários problemas essas pessoas, esses militares. Sérgio Jafé, novamente. A Luciana do Campo Belo te pergunta o que pode acontecer a um condômino que se recusa a pagar multas, alegando que elas são injustas. Bom, ele vai poder discutir isso em juízo, o condomínio vai poder ingressar com uma ação cobrando essas multas, e isso vai abrir um fórum de discussão no processo judicial. Esse condomínio poderá ser executado ou cobrado judicialmente. E aí ele vai expor as razões dele, e quem vai decidir vai ser o juiz sobre se a multa é válida ou não. Essa questão da injustiça em relação a multas por infrações a condomínio, ela é mais na objetividade ou na subjetividade? Porque se está dentro do regulamento, né? Está baseado no regulamento, então ali é objetivo, né? Mas tem muita subjetividade também. Exatamente. Tem que ser porque o juiz tem que fundamentar, o juiz não pode aplicar direito alternativo, então ele tem que se, apesar de que alguns aplicam, mas tem que se fundamentar. A multa, geralmente, ela como você bem falou, está prevista, né, para tal tipo de infração. Por exemplo, eu vou até dar um exemplo, eu vou linkar rapidinho a questão da pandemia. Essas multas de frequência em área sem máscara ou coisa parecida, essas vão ser bem discutíveis, porque não estavam previstas em lugar algum. Então, aí vai abrir um campo de discussão. Mas, em geral, está tudo previsto nos regulamentos internos, né? E a conduta é sempre precedida de notificação, depois de imposição de multa, depois de reiteração. Aí o condomínio que não quiser pagar, ele vai ser demandado na justiça e vai poder discutir em juízo. Sérgio Jafé, você está com a palavra, a sua despedida em poucos segundos. Bom, eu gostaria muito de agradecer novamente o convite. É sempre um prazer estar na sua companhia, Mauro. Eu gostaria de mandar um abraço para a Zenilda, para o Fausto Camunha. Gostaria de agradecer muito aí ao doutor José Miguel, doutor Daniel, também pelas aulas aí que ministraram aí neste encontro e as informações muito importantes vindas do Amut. Eu não sei se eu pronunciei o nome dele certo, mas muito interessante as colocações a respeito da forma de rastreamento. É muito interessante para todos nós aí termos esse tipo de ciência. Muito obrigado. Eu estou sempre à disposição para voltar a casa. Amit Luzon, sua palavra final, sua despedida, por favor. Quero agradecer a todos, minhas colegas, como estrangeiro, eu estudei muito durante esta hora. Eu acho que todos os movimentos pelo PIX, maravilhoso. Eu acho que os bancos têm taxas muito altas, eles precisam reduzir em todo o mercado do fintech, pode reduzir a burocracia, pode reduzir todas as taxas. Então, parabéns para o Banco Central pelo este movimento. Daniel Matos, sua palavra final. E só um comentário bem breve, acho que dá tempo, assim, pouquíssimos segundos. O PIX, acho que o objetivo é eliminar a TED e o DOC, né, porque é muito mais moderno e também será uma operação gratuita em relação à TED e o DOC. E também acho que a morte decretada definitiva do cheque, né? Acho que não vai existir mais mesmo, né? E aí a sua despedida, Daniel. Bom, em termos de tecnologia, ele é sensacional, né? Em termos de velocidade, tecnologia, inovação, né? O modelo ele é sensacional, espero que venha e que ponha por fim o cheque e os outros modelos que tem. E grato pela presença dos colegas, e um abraço a todos e obrigado. José Miguel, 5 segundos. Foi um prazer estar com todos, Mauro, um abraço. Muito obrigado pela presença de todos. O advogado Sérgio Jafé, especialista em direito imobiliário, o advogado economista, CEO da Ituran Brasil, Amit Luzon, o economista Daniel Matos e o advogado José Miguel da Silva Júnior. Na mesa de som com a gente na Rádio Trianon, Sérgio Souza, que também é gerente técnico da emissora, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato e a direção-geral do programa do jornalista Fausto Camunha. Do outro lado, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, até amanhã. Tchau, tchau.